Se são discípulos, quem é o mestre? É de fato, de verdade, verdadeira, sem mentira, sem enrolação. Jesus é o teu mestre. E você é discípulo de verdade de Jesus? Discípulo não é ser crente. Discípulo não é crer. Discípulo é ser, fazer o que o mestre diz. É seguir os ensinamentos. É diferente de crer. Você pode crer e não seguir. É um direito que lhe cabe. Mas discípulo é diferente. Discípulo é diferente de um religioso. Um religioso, ele vem para a igreja, ele sabe as suas obrigações e de acordo com aquilo, com as suas aptidões, você pode ensinar, você pode pregar, você pode cantar, e você entra em um determinado setor e você acha que está fazendo a obra do Senhor. Mas eu digo a você que servo não é discípulo. Eu posso trabalhar para alguém, ser empregada de alguém e não suportar a pessoa, mas eu estou ali cumprindo meu dever. Eu estou ali cumprindo minhas tarefas. E posso gostar da criatura, mas não tenho intimidade. Uma pessoa muito distante, não consigo nem chegar. Empresa muito grande, você não sabe nem quem é seu chefe mesmo, de verdade. Você não tem nem acesso. Mas existe um grandão, existe alguém superior, mas você nem chega junto dessa pessoa, porque você é empregado. O religioso, ele é assim. Ele vem para a igreja, cumpre as suas obrigações, mas ele não é um discípulo. Um discípulo, ele não está preso à religiosidade, às tradições dentro da igreja. O discípulo procura viver a essência do seu mestre e passar esse conhecimento para os outros. Isso é ser discípulo. E nós estamos vivendo num tempo, amados, que eu até comentava que ser crente virou moda, né? Agora que a mídia está enfocando muito na questão dos evangélicos, então está muito mais fácil ser evangélico, está muito mais aceito ser evangélico hoje em dia. Não que sou contra nada do que acontece, as festas, a marcha, isso, aquilo outro. Não. Mas o verdadeiro discípulo não precisa e não depende dessas coisas para ser um discípulo. Porque o discípulo, ele é na sua casa, ele é no seu trabalho, ele é na escola, ele é na sua comunidade, ele é no seu dia a dia. Um discípulo, para ser um discípulo verdadeiro, ele não precisa de uma ocasião especial para se manifestar como discípulo. Não. Ele é. Na situação que Pedro, quando Pedro estava negando Jesus, e a serva olhou para ele e disse: você é um dos deles. Ele fez: não. Ele disse: você é, porque você fala, feito ele. Isso é ser discípulo. As características do mestre vai ficando em você. Vai ficando. E as pessoas vão identificando, por mais que você não queira demonstrar, mas já está em você. E você vai reproduzir isso para os outros. Isso é ser discípulo. Mas mestre, o que é mestre? Vamos lá, universitários. O que é um mestre? Um líder. Ajuda aí, pai. Um líder. Um líder. Mestre. Um exemplo. Mas tem mais. E vocês sabem, vamos? Professor. Banda. Quem dá mais? Um superior. Mestre. Ele é mais do que um líder. Mestre dá aulas. Mestre é um guia. Mestre é um mentor. Quem não sabe que é um mentor, é uma pessoa mais experiente que você, que está ali lhe ajudando, lhe orientando. Ele é a tua base e ele é a tua referência. Isso são características do que é mestre.
segundo o dicionário. Isso tudo podemos voltar para a figura de Jesus. Jesus, ele nos ensina, né? Ele nos dá aula, ele nos guia, ele é o nosso mentor, ele é a nossa base, ele é a nossa referência. Mas eu pergunto a você, ele realmente tem sido tudo isso? O Senhor, atualmente, é ele que tem te ensinado? Ou você tem deixado ser ensinado por outras pessoas? Outras pessoas têm falado ao teu coração, têm te convencido e têm te levado para caminhos distantes. Quem realmente está te guiando? São homens? São filosofias? Ou é o mestre dos mestres? Quem é o teu mentor? Quem é a tua base? A tua referência? Quem é essa pessoa? Aí você vai dizer, mas é Jesus. Os fatos, as tuas ações, diz de fato quem você é. Não são as tuas palavras, não é o que você canta quem diz quem é você, mas são as tuas ações quem diz quem é você. Se você diz que é discípulo de Jesus, certo? Jesus venceu as tentações, nos ensinou a vencer as tentações. Quantas vezes você tem vencido as suas tentações? Mas o teu mestre te ensinou a vencer, te deu a receita. E por que você cai tanto em tentação? Em discípulos, por que cai tanto em tentação? O mestre ensinou. Se está caindo, gaseou na aula. Faltou aqui. Já está achando falha. Discípulo, Jesus, o nosso mestre, nos ensinou a andar em humildade, a sermos humildes. E quantas vezes damos lugar à arrogância na nossa vida? Não queremos nos colocar em uma situação que eu vim estar por baixo. Mas o Senhor nos ensinou a humildade, não só nos ensinamentos, mas nas suas ações. Pode ler os evangelhos que você vai encontrar várias atitudes de humildade de Jesus. Mas muitas vezes eu não quero esse cargo, não, porque é muito humilhante para mim. Eu não quero estar com uma certa pessoa, eu não quero estar no grupo, eu não quero conversar contigo, por quê? Não, porque para mim não dá. Jesus não ensinou isso. Muitas vezes a gente precisa perder para ganhar. Às vezes você precisa aceitar alguma coisa aqui e você está matando a você mesmo. Eu não sei se você já vivenciado momentos assim, mas eu já. De viver uma situação que eu não queria de forma nenhuma, que para mim era constrangedor. Mas eu sabia que se eu escolhesse outro caminho, não era o caminho do discípulo, não era o caminho do cristão. Nós temos dois caminhos a escolher: o da sua vontade, o da carne, e o da vontade do Senhor, e você realmente ser cristão. Mas muitas vezes escolhemos o caminho mais fácil, que não é o de Cristo. Que o de Cristo requer muito mais de você, requer muito mais esforço, requer muito mais sacrifício, e muitas vezes nós não estamos querendo pagar esse preço. O nosso mestre nos ensinou a ter misericórdia, sermos puros de coração. Está lá em Mateus capítulo 5. Você, discípulo, tem feito isso? Você é uma pessoa misericordiosa? Você é uma pessoa pura de coração? Vai vendo aí o quanto de discípulo você é. Você é sal? Você é luz? Você tem feito a diferença? Você tem amado seus inimigos? Amado a pessoa que é meio chatinha, que implica com você, que lhe corta, aquela pessoa que você às vezes está perto de conseguir uma coisa, ela puxa seu tapete. E justamente essas pessoas estão próximas a gente, viu? Não somos
você. Ele quer te preparar mais. Ele quer te dar um tempo. Mas aí a sua carne reina, não vou admitir isso de jeito nenhum. E aí pronto, já sabe como termina a história. Nem sempre é o diabo. Às vezes é o próprio Deus que quer forjar, quer preparar o teu caráter como cristão, como discípulo, quer te ensinar. Ele quer te ensinar a andar em humildade, ele quer te ensinar a ser puro de coração. E para você ter todas essas habilidades, você tem que passar pela prova. Se você quer amar o Senhor vai colocar na sua vida pessoas que são difíceis de ser amadas. Porque é um desafio, ser cristão é um desafio. Quem diz aí que é fácil é mentira. Não é. É um grande desafio. Ser cristão não é apenas você crer, você vir para a igreja. Não se engana, não se iluda. Se você não for um cristão de verdade, se você não for um discípulo, você não herdará o reino dos céus. Não herdará. Ajudar o próximo, não julgar. Isso tudo nosso mestre falou. E uma das coisas que também ele nos ensinou é semear. E eu acho linda essa passagem da parábola do semeador, que o semeador está com a sua semente e as sementes começam a cair em terrenos diferentes. O Senhor te chama a semear. Ele não te deu autoridade para escolher qual é a terra que deve cair a semente, não. Isso não compete a você. Você sai com a semente, mas a terra é muito seca, a terra tem pedra, bota a semente. A parábola do semeador nos ensina aí. Mas vai frutificar. Deixe que o agricultor trabalhe na terra. E o agricultor não é Roberta e nem é você. Quem é o agricultor? Ele prepara a terra. A gente só lança a semente, mas escolhemos muito quem é a pessoa que vamos pregar. Às vezes até com a fé limitada, a gente às vezes até acha que fulano não vai se converter, ciclaninha não vai. Mas é essas pessoas mesmo que Deus escolhe. Que Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. E uma das coisas que Jesus também nos ensinou, falando a questão de religiosidade, que a tradição não salva ninguém. Não salva. Você apenas crê, você vir para a igreja, você tem cargos que ocupam a sua semana todinha. Você nem trabalha fora, você trabalha dentro da igreja. Isso não quer dizer que você vai para o céu. A quantidade de cargos, a quantidade de títulos que você tem, não quer dizer que você está salvo. O Senhor quer nos libertar dessa religiosidade. O Senhor quer nos trazer para o verdadeiro, puro e genuíno evangelho da palavra de Deus. Feitos discípulos que vivenciaram, estava nele, estava marcado nele já. Não tinha nem como eles negar, feito Pedro, porque já estava neles. Isso é evangelho, isso é cristianismo. E é isso que a igreja do nosso século precisa viver. É isso que a igreja do nosso século precisa conhecer. É ser realmente discípulo de Cristo. E ele diz lá em João, no capítulo 14, no versículo 15, ele diz: se vocês me amam, vocês obedecerão aos meus mandamentos. Então, se você ama ao seu mestre, você vai fazer. Eu só que eu citei é pouco diante daquilo que está nos evangelhos. Eu só cheguei até o capítulo, acho que 10 de Mateus, e consegui encontrar tudo isso. Se vocês fizerem, obedecerem, é porque vocês de fato amam ao Senhor. E no João, no capítulo 15, no versículo 8, ele diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. O próprio Cristo falou: se vocês viverem, se vocês praticarem, vocês serão
serão meus discípulos. É isso que o nosso Cristo falou. Discípulo não é uma palavra que é própria da visão celular, de forma nenhuma. Há 400 anos atrás, antes de Cristo, a palavra discípulo e mestre já era usada. Discípulo realmente é o aluno, é aquele que aprende com o seu mestre, é aquele que aprende com o seu professor. Né? E uma das coisas que a gente vê da história, né, que Sócrates viveu, né, há 469 anos antes de Cristo, é um homem que não escreveu nada. Nada. Seus ensinamentos, seu pensamento, as suas ideias, até hoje, são ditas. Sabe por quê? Porque ele teve discípulos. E o discípulo reproduz aquilo que o mestre falou. Foi isso que Jesus fez. Por isso que ele chamou 12. Não escreveu nada também. Nada Jesus escreveu. Tudo foram os discípulos. Os 12 e outros que eram discípulos, mas não faziam parte dos 12, mas estavam lá seguindo os princípios do mestre. E escreveram e fizeram história e mudaram a vida de muitas pessoas, porque antes eles foram discípulos. O que eu quero dizer a vocês: discípulo não é ser religioso, não é apenas ser crente, é você vivenciar de fato o que Cristo te mandou fazer, o que Cristo te ensinou. Se você ainda não consegue dominar a sua carne, se as obras da carne ainda são muito grandes na sua vida, se as concupiscências deste mundo ainda iludem os teus olhos, se você não consegue ter compromisso com Cristo, se você não consegue ter um tempo para aprender com o seu mestre, amados, eu não estou julgando, mas é a Bíblia que está dizendo que qualidade de discípulo somos nós. Isso é ser discípulo. Foi para isso que o Senhor te chamou? Não foi. Cristo quer mais de você. Cristo precisa mais de você. E Ele te chamou porque Ele acredita em você. Como foi cantado, ninguém aqui é super-herói. Somos fracos, somos humanos. Precisamos do Senhor. Os discípulos também, nenhum era super. Mas eles se deixaram ser moldados pelo Senhor. Então, o que eu quero trazer hoje ao teu coração é isso. Deixe ser moldado pelo Senhor. Como fazer discípulo, como ser um discipulador, como ir. Isso você vai aprender tudo no congresso. Tudo isso. Como fazer, o processo, está tudo guardado no congresso. Mas hoje o Senhor quer tratar você. No congresso o Senhor vai te ensinar você a buscar os outros. Mas hoje quem está aqui no alvo são vocês. Deus está falando com vocês. Deus está falando comigo. Ele quer me tratar, Ele quer me curar, Ele quer me restaurar. Ele quer que eu tire essas coisas, essas obras da carne que ainda existem em mim. E eu preciso realmente vivenciar o que Cristo é de fato em mim. Eu não preciso andar com a Bíblia na mão. Eu não preciso estar no metrô pregando, não. Eu posso falar para uma pessoa, porque uma pessoa faz a diferença. É um que Deus precisa. Precisa muitos. Você vê ali a história do endemoniado de Gadareno. Que história belíssima. A prova que Deus precisa de um disponível, um com compromisso. É isso que Deus precisa de você. Compromisso. Mas às vezes vem para a igreja, escuta as mensagens e começa a se lembrar. Fulaninho, eita, cicraninho, é você. Deixa fulano, deixa cicrano, deixa beltrano, que Deus trata cada um deles. Olhe para a sua vida, olhe para você, se olhe no espelho que é a palavra do Senhor nesta noite. E veja se de fato você tem feito o que o teu mestre diz que é para você fazer. Porque se você não está fazendo, você não é discípulo. E se você não é discípulo, você não gera discípulo. Você não vai gerar aquilo que você não é. Nunca. Você só vai gerar quando você se tornar um.
E Mateus 28, ele termina assim: ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Ensinando-os a obedecer. Ensinando-os a obedecer. Ensinar é um processo lento. Ninguém ensina do dia para a noite. Ensinar. Ser discípulo é isso. Está aprendendo com o mestre. Aqui Jesus já falou, que eu acredito que vocês vão ouvir isso no congresso. A visão vai passar para você como discipulador, como mestre. E para você formar um discípulo é um processo lento. Às vezes a gente pensa que vai ser rápido. Não, não é rápido. Você também não precisa começar com 10 pessoas, não. Discípulo, não precisa de um. Você vai ensinar a obedecer a tudo que o Senhor ordenou, da forma que você obedece. Por isso que a palavra está vindo primeiro para você. Da forma que você obedece a tudo que o Senhor falou, você vai transmitir isso para o seu discípulo. Você vai ensinar a ele a obedecer a tudo que o Senhor falou. E você vai ser a referência dele. Você vai ser a base dele. Amém. Ele vai olhar para você como o referencial. Que ele conheceu Jesus através de você. Ele conheceu a Bíblia através de você. Ele aprendeu a orar através de você. E você vai ser a referência dele. E você só vai poder ser essa referência quando você de fato for um discípulo fiel e verdadeiro do Senhor. Amém, queridos? Amém. Eu sabia que vocês iam ficar com essa cara. Eu estava falando em casa com lenda. A palavra do Senhor, ela não é só de oba-oba, de glória, de pulo, de grito. Quando o Senhor vai nos tratar, a gente não tem nem como ter outra expressão. Mas a palavra é essa. Eu tenho convicção. E foi isso que Deus mandou eu falar para vocês. Porque eu preciso dessa palavra. A igreja precisa dessa palavra. Nós precisamos aprendermos a sermos discípulos. Chega de religiosidade. Chega de sermos crentes. Chega de sermos servos. O Senhor não nos chamou para sermos servos. O Senhor nos chamou para sermos discípulos dele. Tem uma palavra tremenda que Jesus fala para os discípulos: eu não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Discípulos são amigos, são íntimos do Senhor. Eu queria que você nesse momento ficasse de pé. Nós vamos orar. Pedimos a Deus para sermos esses discípulos. Queria que os intercessores ficassem aqui na frente, por favor. Comece a orar. Se apresente. Fale com o seu mestre. Se você tem gaseado as aulas, se você tem
transformados de verdade. Nós não queremos sair daqui diferente. Em nome de Jesus. Isso não é uma palavra vazia. Isso não é mais uma pregação. Isso não é mais uma oração. Em nome de Jesus. Estamos cansados, ó Pai, de falarmos e falamos e não viver. Queremos sair daqui diferente com o propósito, Senhor. Com o propósito de fazermos a diferença. Eu quero sair daqui com esse propósito. Que a tua igreja saia daqui com esse propósito. Eu sou discípulo do Senhor Jesus. Eu sou discípulo do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero pedir a você que não esqueça de orar pelo nosso congresso. Coloque isso no coração, em todas as suas orações. Ore por nós. Amém? Pedir para o presbítero Marcos